nome é Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá pessoal, meu nome é Felipe de Poli de Siqueira e estou responsável então para passar para vocês Direito Empresarial para a OAB primeira fase. Nós vamos dividir esse curso em 5 fases: Teoria da Empresa, Títulos de Crédito, Direito Societário, Recuperação Judicial e Falência e Propriedade Industrial. Para a gente iniciar o nosso estudo, a gente vai então iniciar com a Teoria da Empresa. Portanto, pessoal, é importante estabelecer que o Código Civil de 2002, ele a partir do artigo 966 até o artigo 1195, ele vai tratar da teoria da empresa. E aqui é importante a gente retomar alguns conceitos como empresa, empresário, estabelecimento empresarial, porque é muito cobrado no exame da ordem. Em primeiro lugar, nós iniciamos então com a análise de empresário. De acordo com o Código Civil, no artigo 966, empresário é aquele que exerce atividade organizada para a prestação de serviço ou a produção de um bem. O Código Civil, portanto, ele estabelece o conceito de empresário. Por outro lado, o conceito de empresa não é estabelecido. A empresa é a atividade econômica. E aqui é muito importante a gente já ter essa distinção que empresário é o sujeito de direito e empresa é o objeto de direito. Portanto, empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada, ao passo que empresa é a atividade econômica organizada. O Código Civil, ele vai nos trazer quem são os empresários. De acordo com ele, portanto, empresários são somente 3. Empresário individual, que é aquele que exerce atividade empresarial de forma individual, portanto, na condição de pessoa física. Nestas condições, o empresário individual, ele acaba tendo uma confusão patrimonial entre o patrimônio do empresário e o patrimônio da pessoa física. Uma segunda hipótese, então, é o empresário individual de responsabilidade limitada, também denominado EIRELI ou EIRELI. O EIRELI, ele está estabelecido no artigo 980 do Código Civil e ele tem, na leitura deste artigo, alguns aspectos bem importantes. Dentre eles, a gente pode destacar o que vem sendo cobrado principalmente no exame da ordem, que são os requisitos necessários para esse empresário individual de responsabilidade limitada. O primeiro deles é que ele precisa ser de uma pessoa natural. É uma pessoa natural quem vai poder constituir, então, um empresário individual de responsabilidade limitada. Há uma limitação mínima quanto ao capital social, ou seja, no mínimo 100 salários mínimos. Este capital social ele precisa estar 100% integralizado, para que haja, então, a possibilidade do empresário individual de responsabilidade limitada exercer a sua atividade. Por último, o terceiro, então, empresário que eu destaco para vocês é a sociedade empresária. E esta poderá ser estabelecida em 5 tipos societários estabelecidos na lei, que será objeto de estudo quando da análise do direito societário. Retomando, portanto, então, após estipular o conceito de empresário e quem são os empresários, nós retomamos a ideia de empresa, que é, como eu disse para vocês anteriormente, a atividade econômica organizada e, portanto, o objeto do direito empresarial. É importante a gente também estabelecer os requisitos para ser empresário. Partimos então agora para a necessidade de entender quais são os requisitos necessários para que eu possa exercer a atividade empresarial e, portanto, ser empresário. O primeiro requisito estabelecido pela lei é que o empresário ele precisa ter a capacidade civil, e isto de acordo com a parte geral do Código Civil. O segundo critério, o segundo requisito, diz respeito a não estar impedido. Portanto, o empresário ele não pode estar proibido por lei para o exercício da atividade empresarial. Nós temos alguns exemplos de pessoas impedidas, como, por exemplo, magistrado,
de acordo com a lei orgânica da magistratura. Nós temos alguns servidores públicos que são proibidos para o exercício da atividade empresarial, professores públicos de instituições públicas, promotores e assim por diante. Estes, portanto, são impedidos do exercício da atividade empresarial. Nós temos ainda algumas limitações estabelecidas na lei, como é a hipótese do médico. O médico ele não pode exercer atividade empresarial de duas formas, seja através do exercício da medicina ou então como farmacêutico. Fica proibido pela legislação a utilização então da figura do médico para o exercício da atividade empresarial nesses dois ramos de atividade simultaneamente. Dando sequência aqui, quais são as consequências práticas pelo exercício da atividade empresarial por aquele que não pode ser empresário, ou seja, por aquele que é impedido do exercício da atividade empresarial. De acordo com a legislação, não há nenhuma sanção com relação ao exercício da atividade empresarial por aquele impedido. Poderá a lei específica que tratar daquela figura estabelecer alguma sanção, até um ato disciplinar ou então até a perda do exercício da função, como no caso de um magistrado. Importante destacar que os magistrados, os promotores, eles não podem ser administradores de sociedade, mas eles poderão, no entanto, ser acionistas de sociedades empresárias anônimas e como investidores nessa circunstância. Passo agora então para as obrigações comuns a todos os empresários. É importante destacar que isso vem sendo cobrado principalmente nos exames da ordem. E quais são as obrigações comuns a todos os empresários? E essas obrigações se subsumem em duas. A primeira delas é o registro, a importância então para que o empresário ele seja regular, que a sua atividade seja registrada no órgão competente, ou seja, no Registro Público de Empresas Mercantis, que significa as juntas comerciais. Outro requisito também é o estabelecido para escrituração, ou seja, um sistema de contabilidade que o empresário deve seguir sobre pena de fiscalização ou então uma autuação fiscal, tributária, algo nesse sentido. São obrigações comuns a todos os empresários que devem ser respeitados. O artigo 967 vai estabelecer a obrigatoriedade do registro por exercício da atividade empresarial e a escrituração então vai estar estabelecida no artigo 1179, todos do Código Civil. Dando continuidade então após a diferenciação entre empresário e empresa, a gente precisa partir para conhecer quem são efetivamente empresários de acordo com o Código Civil de 2002. E são empresários, portanto, o empresário individual, o empresário individual de responsabilidade limitada e a sociedade empresária. Dito isso, é importante a gente destacar que empresário é o sujeito de direito e empresa é o objeto de direito. Dando sequência, após diferenciar empresa e empresário, é importante a gente destacar quais são os requisitos para o exercício da atividade empresarial. Portanto, quais são os requisitos para ser empresário? O primeiro deles é a capacidade civil. Significa, portanto, que o empresário, para o exercício da atividade empresarial, ele precisa ser capaz, levando em consideração o que diz a parte geral do Código Civil. O outro requisito é que o empresário ele não pode ser impedido, ou seja, a lei não pode proibir o exercício da atividade empresarial. Se proibir, ele não vai poder exercer a atividade como tal. Importante a gente destacar alguns exemplos que vêm sendo cobrados nos exames da ordem de quais são os impedidos para o exercício de atividade empresarial. Nós temos como exemplos os magistrados, os servidores públicos, os professores de instituições públicas, promotores, leiloeiros, médicos, por exemplo, no exercício da atividade empresarial em conjunto com outra atividade, seja de farmacêutico ou ótica, em que há limitação da legislação. É importante destacar que também o falido, este será impedido para o exercício da atividade empresarial. O magistrado, o promotor, o servidor público, ele poderá, no entanto, participar de uma sociedade na condição de um acionista, na condição de um investidor. Portanto, a figura do magistrado, a figura do promotor, a figura de alguns servidores públicos, eles poderão participar como investidores numa sociedade, através da aquisição de ações e assim serem investidores de uma sociedade anônima de capital aberto, cujas ações estejam colocadas em bolsa de valores.
Finalizando com relação às obrigações comuns a todos os empresários, nós passamos agora então para o estudo do estabelecimento, que também é muito cobrado no exame da ordem. Importante destacar aqui que a gente está vendo só alguns tópicos, os mais importantes do Código Civil que digam respeito à teoria da empresa. E o estabelecimento então é muito cobrado nos exames da ordem, sendo que ele está estabelecido no artigo 1142 ao artigo 1149 do Código Civil. Quais são os elementos do estabelecimento empresarial? São dois os elementos do estabelecimento empresarial e o primeiro deles é os elementos materiais, que são consubstanciados em bens corpóreos, em bens tangíveis. Dentre eles, por exemplo, maquinários, utensílios, veículos, computadores e assim por diante. Por outro lado, nós temos os bens imateriais que compõem o estabelecimento. Esses são bens incorpóreos, intangíveis. Como exemplo, nós temos a propriedade industrial, a marca, a invenção, nós temos também o segredo de empresa e assim por diante. Dando sequência na análise do estabelecimento, a gente parte então para a alienação do estabelecimento. É importante a gente destacar aqui que o estabelecimento ele é uma coisa e pode ser objeto de negócios jurídicos, dentre eles, por exemplo, compra e venda, arrendamento, garantia real e, portanto, objeto de negociação entre o empresário e um terceiro. Nós temos aqui a ideia do trespasse. O trespasse nada mais é do que a compra e venda do estabelecimento, gerando direitos e obrigações tanto para o alienante como para o adquirente em função desta compra e venda. Alguns artigos precisam ser destacados que dizem respeito ao estabelecimento. Dentre eles o artigo 1144, 1145, 1146 e 1148. Esses artigos, em resumo, eles vão estabelecer a necessidade de publicidade do ato de realização da alienação do estabelecimento, do trespasse, portanto. Um aspecto importante do estabelecimento diz respeito à cláusula do não reestabelecimento. Essa cláusula está estabelecida no artigo 1147 do Código Civil e nada mais é do que a proibição do alienante do estabelecimento exercer uma atividade no mesmo ramo em que exercia anteriormente em concorrência desleal com o adquirente. Se o contrato disser de forma diversa, ou seja, permitido, aí há a possibilidade do empresário, o que vendeu o estabelecimento, exercer atividade no mesmo ramo. Mas, salvo o contrário, ou seja, se o contrato assim não estabelecer, fica proibida o exercício da atividade pelo empresário no mesmo ramo de atividade. Olá pessoal, dando sequência então no nosso estudo de direito empresarial, partimos agora então para a propriedade industrial. A propriedade industrial está estabelecida na Lei 9279 de 1996 e ela vai estabelecer as 4 propriedades industriais: a marca, o modelo de utilidade, a invenção e o desenho industrial. Para iniciar então o estudo da nossa análise da propriedade industrial, a gente vai começar então com marca. A marca ela está estabelecida a partir do artigo 122. A marca tem como conceito então um sinal distintivo que vai fazer a diferença para os consumidores com relação a um determinado produto ou um determinado serviço. É justamente esta marca que vai diferenciar aquele produto ou aquele serviço para os consumidores. Esta diferenciação, ela poderá ser tanto na forma escrita, como na forma mesmo, seja em desenho e até em desenho tridimensional. O que é importante além disso na ideia da marca? A gente estabelecer quais são os requisitos e o prazo então de respeito desta propriedade industrial. Dando sequência com relação à marca, é importante que a gente então estude os requisitos necessários para a configuração de uma marca como propriedade industrial. São 3 os requisitos estabelecidos na lei. O primeiro deles diz respeito à novidade relativa. Isto quer dizer que a marca ela tem que ser algo novo. Mas e por que relativo? Porque a novidade ela diz respeito à classe em que ela está estabelecida e isso vai estar de acordo com a lei de propriedade industrial que foi falada anteriormente. Na sequência, então, nós temos a não colidência. Significa que não podem ter marcas colidentes numa mesma classe de produtos ou de serviços.
E na sequência, então, que não seja impedida, ou seja, deve ser desimpedido. Significa que armas, brasões, alguns nomes, eles ficam proibidos de registro como marca. Dando sequência, então, na análise das propriedades industriais, nós partimos para o desenho industrial. O desenho industrial está estabelecido no artigo 94 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial. Conceitualmente, o desenho industrial ele é um novo visual a um determinado objeto, dando então uma originalidade, um novo visual para um objeto já pré-estabelecido. Como requisito, nós temos 4 requisitos do desenho industrial. A novidade, então é necessário que seja algo novo dentro dessa perspectiva de um novo visual, um visual original. É necessária a originalidade, portanto que ele seja original e não seja algo que já tenha no mercado. É necessário que haja aplicação industrial, que ele seja utilizado na indústria aqui, principalmente como fonte econômica de recursos para aquele que se utiliza do desenho industrial. E por último, que ele seja desimpedido, ou seja, que ele não viole os bons costumes, as crenças, a religião. É importante então que aquele desenho industrial, ele não viole essas características sob pena de não ser considerado como propriedade industrial. Para encerrar a análise então da marca, o prazo é 10 anos a partir da data da sua concessão, prorrogável por sucessivos períodos. Na sequência, então, a gente passa para a análise do desenho industrial. O desenho industrial ele vai estar estabelecido a partir do artigo 94 da Lei de Propriedade Industrial e, conceitualmente, ele é um visual novo para um determinado produto, algo original, e aí que vai caracterizar a ideia do desenho industrial. Como requisito, ele tem 4 requisitos. A novidade, portanto, tem que ser algo novo no mercado, seja para um produto ou seja para um serviço. Este produto este serviço ele deve ser original, por isso o segundo requisito da originalidade. É importante que ele seja aplicável na indústria, ele tenha, portanto, fins econômicos, principalmente aqui para o empresário que vai se utilizar do desenho industrial, e seja desimpedido, ou seja, não ofenda a moral, os bons costumes, as crenças e a religião. O prazo de proteção do desenho industrial é de 10 anos, podendo ser prorrogados por 3 períodos de até 5 anos. Dando sequência aqui no estudo da propriedade industrial, a gente parte agora para a invenção e para o modelo de utilidade. A invenção está estabelecida a partir do artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial. Conceitualmente falando, invenção é um produto da inteligência humana para a produção de um bem, até então desconhecido. E aí, levando em consideração os requisitos para a invenção, é importante a gente destacar os 4 exigidos pela lei. O primeiro, então, é a novidade, ou seja, tem que ser algo inédito. É importante que seja uma atividade inventiva, seja objeto de uma invenção, efetivamente trazendo algo novo, algo então desconhecido anteriormente, que tenha aplicação na indústria, tenha reflexos econômicos sobretudo e, por fim, que seja desimpedido, ou seja, uma invenção que não ofenda a moral, os bons costumes e a religião. Com relação ao prazo da invenção, é protegido por 20 anos contados da data do depósito. Dando sequência, então, para encerrar, nós temos o modelo de utilidade, que está estabelecido a partir do artigo 16 da Lei de Propriedade Industrial e, conceitualmente, ele significa um melhoramento, um aperfeiçoamento da invenção. E aí, como requisito, ele vai ter também, assim como a invenção, a novidade, vai exigir uma atividade inventiva, de aplicação na indústria e, por último, desimpedido nas mesmas condições, como eu já falei, com relação à invenção. No que diz respeito ao prazo de proteção do modelo de utilidade, ele é de 15 anos contados da data do depósito. Para encerrar, então, o estudo da análise da propriedade industrial, é importante a gente destacar que a marca e o desenho industrial, eles são protegidos através do registro. E, por outro lado, a invenção e o desenho industrial, eles são protegidos através do processo de patente. Assim, nós encerramos, então, o estudo breve aqui no que diz respeito à propriedade industrial e à lei de propriedade industrial. Olá, pessoal! Dando sequência, então, no nosso estudo de direito empresarial, nós partimos agora para o terceiro tópico de importância para o nosso estudo para a OAB, que diz respeito ao direito societário. O direito societário é um direito que ele é muito abrangente, ele vai trazer
vários artigos sobre isso no Código Civil, do regimento jurídico das sociedades empresárias e, portanto, aqui a gente vai trazer só alguns aspectos mais importantes no que dizem respeito a esse grande ramo do direito empresarial. Com relação então à classificação do Código Civil de 2002, ele vai trazer as sociedades empresárias e as sociedades não empresárias. De acordo com o Código Civil de 2002, as sociedades não empresárias são as sociedades simples e as sociedades cooperativas, ou então só cooperativas. Com relação às sociedades empresárias, nós temos 5 tipos societários estabelecidos pelo Código Civil. São eles: a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade em nome coletivo, a sociedade comandita por ações e a sociedade comandita simples. Esses são então os 5 tipos societários estabelecidos pelo Código Civil. Mas qual vem a ser o conceito de sociedade empresária? O que vem a ser sociedade empresária? Estabelecido então as espécies de sociedade empresária e sociedades não empresárias, nós passamos para o conceito de sociedade empresária. Sociedade empresária é aquela então que exerce atividade econômica organizada para a prestação de um serviço ou a produção de um bem, que não seja uma profissão intelectual e não seja então a atividade rural. É isso que vai estabelecer o Código Civil brasileiro. Cabe destacar aqui a diferença entre as sociedades empresárias e as sociedades simples. E a diferenciação se dá em relação ao grau de organização na prestação do serviço ou então na produção daquele bem. É justamente neste grau de organização, de profissionalismo, que nós vamos diferenciar a sociedade simples da sociedade empresária. Sociedade empresária, por óbvio, é muito mais robusta, é muito mais complexo, tem muito mais profissionalismo no exercício da atividade empresarial. Dando sequência, então, a sociedade simples, ela é estabelecida no Código Civil e o seu regramento vai ser aplicado às demais sociedades empresárias. Os artigos que vão tratar da sociedade simples estão do artigo 997 ao artigo 1038 do Código Civil. Esses artigos vão tratar sobre como vai se administrar a sociedade, como funciona a responsabilidade e os deveres dos sócios, as questões inerentes à extinção da sociedade, portanto a dissolução, seja parcial ou seja total. Na questão da dissolução parcial nós temos a resolução da sociedade perante o sócio e aí o regramento da sociedade simples vai ser aplicado subsidiariamente às demais sociedades empresárias naquilo que couber. Ainda, as sociedades simples, elas se aplicam às sociedades que envolvam a profissão intelectual. Dentre elas aí questões artísticas, literárias e científicas. A sociedade simples também, ela se aplica às cooperativas. E por fim, as sociedades simples, elas são registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Dito isso, passamos então para o estudo das sociedades empresárias, destacando as sociedades limitada e sociedade anônima. Por outro lado, nós temos as sociedades anônimas, que estão estabelecidas na Lei 6.404 de 1976. As sociedades anônimas têm o capital dividido por ações em valores mobiliários. E aí é importante a gente destacar quais são as espécies de ações dessas sociedades anônimas. Nós temos primeiro as ações ordinárias, que são aquelas que estabelecem todos os direitos e obrigações para os seus acionistas. Nós temos as ações preferenciais, que dão preferência aos seus acionistas com relação, por exemplo, à participação antecipada dos lucros. Por outro lado, em detrimento deste benefício, tem o prejuízo na retirada do direito de voto. E por fim, nós temos as ações de fruição. Por fim, nós temos a ação de fruição, que são aquelas que substituem as ações amortizadas. Dito isso sobre as ações, é importante destacar outro tópico também, que é retratado aqui nas sociedades anônimas, que diz respeito às debêntures. As debêntures são títulos emitidos pela companhia, pela sociedade anônima, no qual ela pega aporte financeiro, ela resgata recursos de investidores para, num prazo pré-fixado, retornar esses valores investidos aos que adquiriram as debêntures.
Dito sobre as ações, a gente passa para um tema também de destaque nas sociedades anônimas, que são as debêntures. As debêntures são títulos de créditos emitidos pela própria companhia para que então aquele adquirente venha investir através daquele título de crédito adquirido, com um prazo pré-fixado para o resgate posteriormente daquele valor investido. Por fim, no que diz respeito às sociedades anônimas, cabe destacar aqui os órgãos que compõem a sociedade anônima. Dentre os órgãos nós temos o Conselho Administrativo, a Diretoria, o Conselho Fiscal e a Assembleia de Acionistas. Dentre esses aí nós podemos destacar que a diretoria tem como função a direção da empresa. Por outro lado, o Conselho Administrativo, ele tem como função o gerenciamento da companhia. Para encerrar o estudo da sociedade anônima, cabe destacar aqui os órgãos que compõem as sociedades anônimas. Nós temos então a diretoria, que é o órgão de gestão da companhia. Nós temos o Conselho Administrativo, que é o órgão então responsável pelo planejamento e pela organização da empresa. Nós temos o Conselho Fiscal, que vai, como o próprio nome diz, fiscalizar os atos daquela companhia. E nós temos, enfim, a Assembleia Geral, que ela é soberana nas decisões da sociedade anônima. Para encerrar, então, o estudo do direito societário, nós passamos para as sociedades cooperativas, que estão estabelecidas no artigo 1093 a 1096 do Código Civil. Como eu falei anteriormente, ela é uma sociedade que não é considerada empresária e se utiliza, então, do regramento da sociedade simples para se estabelecer. A sociedade cooperativa nada mais é do que a serviço dos próprios cooperados e, portanto, nesta condição, ela não tem a obtenção ou a intenção de lucro. O objetivo é de uma atividade econômica, mas não tem o objetivo de lucro. Ela serve aos cooperados e essa é a razão de existir das cooperativas. Pessoal, daremos sequência então agora ao estudo do direito empresarial e passaremos então à recuperação de empresas e falência. A lei que regula então a recuperação de empresas e falência é a Lei 11.105 de 2005 e ela vai estabelecer alguns critérios gerais, tanto aplicáveis à recuperação de empresas como à falência e vai então partir para o estudo pormenorizado de cada um desses temas. Para a gente iniciar alguns aspectos importantes aqui, quem está sujeito à falência? É importante a gente destacar que sujeitos à falência são tão somente o empresário individual de responsabilidade limitada e as sociedades empresárias. Portanto, é o empresário qualificado lá no Código Civil de 2002 que vai então estar sujeito aos ditames da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. E, por outro lado, cabe destacar quem são os excluídos ao regime jurídico da falência e da recuperação de empresas. Dito, portanto, quem se sujeita ao regime jurídico da falência e da recuperação de empresas, cabe destacar quem não se sujeita, ou seja, quem são os excluídos. Dentre eles, podemos destacar a sociedade de economia mista, as empresas públicas, as cooperativas e assim por diante nos termos, então, da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Temos que destacar aqui alguns aspectos que dizem respeito à competência e ao juízo universal e indivisível da falência. No que diz respeito à competência, é competente para julgar os processos falimentares o local do principal estabelecimento do devedor, isto é, o local de mando, onde emanam as decisões do devedor efetivamente. Por outro lado, nós temos a ideia de juízo universal e indivisível da falência. Significa que o juízo ele será responsável por analisar todas as ações que digam respeito ao devedor, exceto, e aí nós temos 3 exceções, as ações trabalhistas, as execuções fiscais e as ações ilíquidas. E que ainda tratam de questões ilíquidas, estas serão julgadas lá no juízo de origem, mas posteriormente passarão ao juízo universal para o recebimento dos valores para os seus respectivos credores. Prosseguindo então no estudo do direito empresarial, agora nós vamos tratar da recuperação de empresas e falência, que está estabelecida na Lei 11.101 de 2005. Antes de começar o estudo propriamente dito, cabe destacar que aqui a gente está tratando de um grande processo de execução
coletivo. É necessário que o Estado regulamente a forma em que os credores receberão seus créditos. Para dar início, então, a gente trata inicialmente de quem são sujeitos ao regime jurídico da falência e da recuperação da empresa. Estão sujeitos às sociedades empresárias, o empresário individual e o empresário individual de responsabilidade limitada. Portanto, estão sujeitos aqueles empresários qualificados no Código Civil de 2002. E aí, por outro lado, nós temos os excluídos, ou seja, aqueles que não estão submissos ao regime da falência ou da recuperação da empresa. E são como, por exemplo, a sociedade de economia mista, as empresas públicas, as cooperativas, nos termos da Lei 11.101 de 2005. Dito isto, cabe destacar então com relação à competência ao juízo universal e indivisível dos processos falimentares. Com relação à competência, é competente para julgar os processos falimentares o local do principal estabelecimento do devedor, isto é, o local onde emanam os atos decisórios do devedor. Por outro lado, nós temos a ideia de juízo universal. Este juízo universal significa que todas as ações que tramitam em face do devedor serão chamadas para este juízo universal e indivisível. Claro que a lei ela estabelece algumas exceções. Dentre elas nós destacamos os processos trabalhistas, os processos fiscais e os processos que ainda demandam questões ilíquidas, que não foi determinado o valor devido ao seu credor. Por óbvio que, após se tornado líquido o valor devido aos credores, estes processos passam a ser direcionados ao juízo universal. Passamos agora ao estudo específico do processo de falência. O pedido de falência ele pode ser feito tanto pelo devedor como pelo credor. O pedido feito pelo próprio devedor está lá no artigo 105 da Lei 11.101 de 2005 e é o pedido então de autofalência feito pelo próprio devedor, preenchido alguns requisitos que são necessários olhar lá no artigo 105, os requisitos da petição inicial do pedido de autofalência. Por outro lado, nós temos então o pedido feito pelo credor ou por credores. E este pedido ele vai estar justificado em 3 hipóteses: impontualidade injustificada, execução frustrada e prática de atos falimentares. Com relação à impontualidade injustificada, é necessário que haja um título executivo contra o devedor. Este título executivo ele não seja pago, ele esteja protestado e seja superior a 40 salários mínimos. Com relação à execução frustrada, tanto faz o valor do débito, mas é necessário que o devedor não tenha pago, não tenha depositado o valor para questionar em juízo e não haja então a nomeação de bens para penhora. Com relação à última hipótese pelos credores, nós temos então a prática de atos falimentares. Como exemplo, nós temos a hipótese de sumiço do próprio devedor, da alienação dos seus ativos e da venda do seu estabelecimento, como hipótese de atos falimentares que podem gerar por parte do credor a desconfiança, então, o seu pedido de falência. Destaque-se ainda os recursos que dizem respeito às decisões dos processos de falência, que geralmente são cobrados na prova da ordem. Com relação, então, à decisão que decreta a falência do devedor, aqui cabe recurso de agravo de instrumento. Por outro lado, a decisão que julga improcedente a falência do devedor, cabe recurso de apelação nos termos do artigo 100 da Lei 11.101 de 2005. Um ponto importante ainda diz respeito aos efeitos da decretação da falência. Nós temos 2 efeitos a se destacar aqui. O primeiro deles é que há a inabilitação do empresário, ou seja, este deixa de exercer atividade empresarial até que as suas obrigações sejam julgadas extintas. E por outro lado, a perda da administração dos bens pelo próprio devedor. Encerrada a análise do processo de falência, nós destacamos aqui os órgãos que estão envolvidos tanto na recuperação de empresas como na falência. O primeiro órgão que a gente se destaca aqui é o administrador judicial. O administrador judicial, então, ele tem como responsabilidade na recuperação de empresas a fiscalização, tendo em vista que o próprio devedor ele continua no exercício da atividade.
Por outro lado, na falência, como o devedor ele deixa de exercer a sua atividade, o administrador judicial ele fica com a responsabilidade, além de fiscalizar, fica com a responsabilidade então de conduzir os negócios do devedor, mas aqui já como massa falida. Outro órgão de destaque da recuperação de empresa em falência é a Assembleia Geral de Credores. Ela é soberana nas decisões sobre a concessão da recuperação judicial ou então, na falência, sobre as formas alternativas de alienação do ativo do devedor. Com relação aos artigos aí interessantes para uma leitura mais preocupante para a prova da OAB, importante destacar aqui o artigo 21 a 24, que diz respeito ao administrador judicial, e ao 35 ao 43, que diz respeito à Assembleia Geral de Credores. Para encerrar aqui, antes de passarmos para a recuperação de empresas, nós temos a classificação dos créditos, a ordem de pagamento desses créditos lá no artigo 83 a 84 da Lei 11.101. E esta ordem vai ser basicamente, primeiro, os créditos trabalhistas, depois os créditos com garantia real, posteriormente os créditos fiscais e aí, por último, os créditos quirografários. Basicamente é esta ordem que a gente tem no artigo 83 e 84 da Lei 11.101 de 2005. Para encerrar, então, nós passamos para o estudo da recuperação da empresa. A recuperação da empresa nada mais é do que a manutenção da empresa, a manutenção do objeto, em detrimento, se for o caso, do sujeito de direito, que é o empresário. Nós temos 3 espécies de recuperação de empresa estabelecidas pela Lei 11.101 de 2005. O primeiro é a recuperação judicial, para os casos mais complexos, com abrangência de maior número de credores, que está estabelecido no artigo 47 e seguintes da lei. Para encerrar, nós vamos tratar então do Instituto da Recuperação de Empresas. A Lei 11.101 de 2005, ela estabelece 3 espécies de recuperação de empresas: a judicial, a extrajudicial e a pelo plano especial. A recuperação de empresas pelo regime judicial é destinada aos casos mais complexos, abrangendo uma maior quantidade de credores, estando estabelecida no artigo 47 e seguintes da lei. A pelo plano extrajudicial está estabelecido no artigo 161 e seguintes da lei, e aborda então uma hipótese mais simples, menos complexa em relação à hipótese judicial. E por último, nós temos a hipótese pelo plano especial, destinada às empresas de pequeno porte e às microempresas. Aqui nós temos um plano relativamente simples em relação aos demais, estabelecendo-se inclusive uma hipótese de no máximo 36 meses para o pagamento dos créditos pelo devedor. Pessoal, então, para nós encerrarmos aqui o estudo do direito empresarial, nós finalizamos então com o estudo dos títulos de crédito. Conceitualmente, o título de crédito é um documento que consta em um direito literal e autônomo, que preenche os requisitos da lei, dando um direito a crédito, então, àquele que o porta. Dentre as espécies de títulos de crédito, nós temos o cheque, a duplicata, a letra de câmbio e a nota promissória. Dito isto, é importante destacar alguns princípios inerentes e aplicáveis a todos os títulos de crédito. O primeiro deles é a cartularidade, que significa que o título de crédito ele deve estar representado num documento, seja um documento formal, virtual ou magnético. Em sequência, nós temos a literalidade. Significa que o título de crédito ele será representativo de algo que está literalmente e especificadamente estabelecido no título de crédito. Em sequência, nós temos a literalidade, que significa que o título de crédito ele deve representar especificadamente o crédito, o valor, a forma de pagamento, os prazos, de forma específica e de forma literal para que seja efetivamente um título de crédito. E por último, nós temos a autonomia, que significa que as obrigações consubstanciadas nos títulos de crédito, elas são autônomas entre si. Ainda é importante a gente destacar a figura do endosso e do aval. O endosso significa que os títulos de crédito eles podem ser transferidos e, claro, respeitado alguns requisitos estabelecidos na lei.
Além disso, nós temos o aval. O que vem ser o aval? É a possibilidade de um terceiro avalizar, se coobrigar ao pagamento daquele valor estabelecido então dentro de um título de crédito. A partir do momento em que existe o aval, significa, portanto, que o avalista ele passa a ser coobrigado e avalizador do avalizado, que vem a ser o próprio devedor. Com relação aos títulos de crédito em espécie, iniciamos com a análise do cheque. O cheque, então, ele está estabelecido na Lei 7.357 de 95, que vai, então, estabelecer o cheque como um título de pagamento à vista. Ele é, nesta condição, então, um título que deve ser pago à vista e não a prazo. É por isso que aqui nós temos a ideia do cheque pré-datado. O cheque pré-datado, na verdade, ele é algo de costume, ele não está estabelecido na lei, sendo que a jurisprudência já tem dado dano moral ao desconto do cheque feito em prazo anterior àquele pré-estabelecido de comum acordo entre as partes. Com relação ao prazo prescricional do cheque, é importante a gente destacar antes disso a questão da apresentação do cheque. Se o cheque for da mesma praça, ele deve ser apresentado pelo credor no banco sacado no prazo máximo de 30 dias. Se por outro lado for de praças diferentes, o cheque deve ser depositado no prazo máximo de 60 dias contados da data de emissão. A prescrição, então, ela corre a partir desses prazos de apresentação até o máximo de 6 meses da data que deveria ser última para a apresentação do cheque. Passamos agora para a análise da duplicata mercantil, que está estabelecida na Lei 5.474 de 1968. A duplicata mercantil, conceitualmente, é um documento emitido pelo sacador para pagamento do sacado em data pré-estabelecida. Ainda com relação à duplicata, ela tem origem taxativa em duas hipóteses, para compra e venda ou para a prestação de serviços. A duplicata mercantil, ela exige então a necessidade de um aceite, da assinatura do devedor com relação à aceitação daquele título. O devedor, ele pode se recusar a aceitar o título em 3 hipóteses. A primeira hipótese diz respeito à avaria ou não recebimento do produto nos termos combinados entre as partes. A segunda hipótese diz respeito aos vícios de qualidade ou quantidade, seja do produto ou seja do serviço. E a terceira hipótese diz respeito à divergência nos prazos ou nos preços ajustados entre as partes. Com relação ao prazo prescricional da duplicata, este prazo é de 3 anos contados da sua emissão. Dando sequência, a letra de câmbio e a nota promissória, elas são reguladas pelo Decreto 2044 de 1908, pela LUG, Lei Uniforme de Genebra, advinda da Convenção de Genebra, e por último pelo Decreto 57663 de 1966. E com relação à letra de câmbio e à nota promissória, a letra de câmbio é uma ordem de pagamento, ao passo que a letra promissória é uma promessa de pagamento. Encerrando, com relação ao prazo prescricional tanto da nota promissória como da letra de câmbio, ambos os títulos então prescrevem em 3 anos contados da data de vencimento do título. Aqui nós encerramos então a matéria de Direito Empresarial. Espero que tenham auxiliado os alunos e boa prova a todos.